Bem, meus irmãos, antes de adentrarmos ao trabalho com a nossa irmã Lili, eu vou pedir licença para ler do livro Na Cura da Alma, da nossa irmã Lúcia Cominato, pelo espírito da irmã Maria do Rosário, a mensagem... Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Vou ler... Pode dizer, minha irmã. Na Cura da Alma, qual é o autor? Lúcia Cominato, pelo espírito da irmã Maria do Rosário. É um livro de mensagens. Eu vou ler esta intitulada Caminhante da Paz. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo para que está próximo o reino de Deus, dos céus. Jesus, Mateus 10, 7. Caminhantes és tu nesta vida, meu irmão, no teu caminhar, porém, pelas trilhas que percorreres, leva com a pequena luz que já ilumina os teus passos, a paz que restaure o equilíbrio, que renove as esperanças, que balsamize os corações sofridos. Caminhante da paz, procura ser, na tua romagem terrena, reconfortando os corações sofridos, nos quais a desesperança possa levar ao desespero. Caminhante da paz, procura ser, nos momentos em que a discórdia perturbe os corações e o desentendimento ponha teu lar em pavorosa. Caminhante da paz, procura ser, quando a dor faz sangrar os corações daqueles com quem cruzas no teu viver de cada dia. Caminhante da paz, procura ser, quando as dúvidas pela falta da fé levem à descrença na própria vida. Caminhante da paz, procura ser sempre que as aflições dos teus familiares tornem a caminhada coletiva em caminhada de desamor, de intolerância, de incompreensão. E com a paz que incutires, estende também a luz do amor, para transformares a tua caminhada de hoje em degrau de ascensão que te conduzirá um dia, juntamente com aqueles que te são caros, às regiões celestiais, em busca da luz maior e da paz de Jesus. Que assim seja. Fazendo jus ao nosso horário, mais uma vez, muito boa noite para todos. Que a paz do Cristo se faça em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos juntos discernir com mais exatidão todas as boas informações que nos serão trazidas através da nossa irmã Lili, nesta contribuição ímpar que ela busca nos oferecer nesta noite. Que Deus nos abençoe a todos, agora e sempre. Eu vou fazer a prece inicial e passar a palavra para a nossa irmã, que vai apresentar-se para que a conheçamos um pouco mais e assim possa fazer a sua dissertação com este tema maravilhoso. É permitido repreender os outros. Eu paro 20, 40, 20, 50 para as perguntas e respostas? Qual é o período que eu paro? Essa média está ótima, minha irmã, mas fique à vontade, viu? Tá certo, obrigada. De nada, disponha. Meus queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento ao Pai, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima. Neste momento maravilhoso em que Ele nos concede de estarmos reunidos para mais este banquete espiritual, que seja sempre feita, Pai, a Tua vontade, para nós na terra como nos céus, e que juntos venhamos ser cada vez mais, infinitamente mais compreensivos, amorosos,
desenvolvendo a capacidade do perdão, não observando os defeitos alheios, buscando usar da indulgência, da benevolência, do amor fraterno que o Cristo nos ensina e nos exemplifica, e que nesta noite estaremos aprendendo com a nossa irmã Lili um pouco mais desta caminhada do Cristo nos seus ensinamentos de amor. Obrigado, Pai, pela presença dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiães, enfim, a todos da espiritualidade maior, que nos permitirá e nos auxiliará durante todo o trabalho desta noite. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E a todos, que assim seja. Que assim seja. E assim, eu passo a palavra à nossa irmã Lili, pedindo a Deus e a espiritualidade maior que a ilumine, como sempre, para que possa dar, mais uma vez, o seu testemunho de amor a esta doutrina maravilhosa. À vontade, minha irmã, a palavra está com vós. Então, muito obrigada, boa noite. É um prazer receber um convite da Sala de Estudos Franciscana de Xavier. Muito obrigado pelo convite tão caloroso, a recepção calorosa que eu estou recebendo aqui. Eu sou Lili Domingos, sou gaúcha, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas estamos aqui no Recife há 26 anos. Eu pertenço à Casa Uniluz, União Espírita Caminho da Luz, que fica em Boa Viagem, no Recife, que tem um trabalho totalmente direcionado aos estudos. Nós temos 11 salas de estudos presenciais, sendo 3 ainda que mantivemos online. Então, trago o abraço fraterno da Uniluz a essa sala de estudos. Muito obrigada pelo convite. E também pelo tema. Para a noite de hoje, então, nós fomos convidados a falar sobre o Evangelho. Eu fiz um apanhado aqui, então de vez em quando eu vou olhar para o lado de cá, que eu vou ler. Eu preparei uma pesquisa para o estudo de hoje, para a gente aproveitar melhor o que a doutrina nos oferece. Então, foi solicitado que nós discorrêssemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados, misericordiosos, nos itens 19, 20 e 21, que é uma pergunta. É permitido repreender o outro? Então, nós vamos discorrer sobre essa temática. E para isso, eu trago uma passagem de Mateus, o evangelista Mateus. Ele diz que, no seu evangelho, em capítulo 6, versículos 22 a 23, ele diz o seguinte, que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Essa passagem de Mateus já está nos direcionando ao conteúdo. É possível, né? É permitido repreender alguém, e diz sobre os nossos olhos, sobre a qualidade do nosso olhar. Com que olhar nós costumamos dirigir ao outro, a outros. Qual é a qualidade desse olhar? Dizendo que se forem bons, né, os olhos, né, tudo será pleno, será luz. Mas se forem maus, tudo será pleno escuridão. Então, já iniciamos a nossa entrada com a passagem de Mateus. Aí eu fui procurar um livro bastante interessante, que chama-se Calma, de Francisco de Xavier, por Emmanuel. O livro cai muito bem para o nosso momento atual, né? Calma. E nesse livro eu encontrei algumas situações que repercutem diretamente ao momento que nós estamos vivendo na sociedade atual, na cultura que estamos também. Porque esse livro vai trazer sugestões de reflexão sobre as agitações da Terra, sobre os tempos de transição, sobre a dificuldade de entendimento, sobre os impactos do progresso e sobre os conflitos de geração. Então, as agitações da Terra, realmente a Terra passa por inúmeras agitações de cunho da natureza, especificamente, e também as agitações pelas emoções que estão muito afloradas. Nesse tempo de transição, nós estamos usando o sistema bélico com muita força. Nós temos uma verbalização agressiva. Nós nos manifestamos com gestos grosseiros. Nós nos transportamos, muitas vezes, em correria.
Então, a agitação na transição, a agitação planetária do próprio planeta e de nós mesmos. E as dificuldades de entendimento se apresentam nesse momento. Cada um de nós tem uma verdade, cada verdade tem a sua razão, cada um defende o seu lado, acreditando estar em situação que seja melhor ou a correta, e nós fazemos, então, lacunas. E dentro dessa dificuldade de entendimento, nós rompemos muitas vezes. Nós rompemos com amigos, com familiares, com a instituição, com a sociedade, porque nós queremos ser ouvidos e queremos ter a razão. Juramos que temos a certeza, muitas vezes esquecidos de que a paz é o caminho. Os impactos do progresso. Nós estamos vivenciando também esse movimento atual dos impactos do progresso. Nós observamos que a tecnologia avança rapidamente. Aquele celular que você comprou ontem, de última geração, hoje já não é mais, já tem um outro modelo, de uma outra representante, que tem mais condições apelativas para chamar a atenção dos homens, que muitas vezes os recursos não são nem habilitados, não são nem usados por nós, porque nós não temos o conhecimento dessa tecnologia, mas a tecnologia avança muito rapidamente. Nós somos informados dos eventos que podem ocorrer no planeta com devida antecedência. No último sábado, tivemos o eclipse, né? Sol, Lua e Terra estavam juntos, formando um grande círculo, inicialmente um anel dourado e depois a escuridão. Nós fomos informados com antecedência, eu que sou gaúcha, no Rio Grande do Sul, fomos informados dos ventos que passariam sobre o oceano e chegariam no Rio Grande do Sul, devastando, e realmente assim o foi. Então, a tecnologia nos favorece muitas coisas. Quando vamos fazer um exame médico, são solicitadas várias qualidades de exames, e eles são todos usados através de tecnologia muito avançada, que nós nunca nem sequer imaginamos. Se a gente vai no dentista, é a mesma coisa, e assim por diante. Dentro da nossa casa, nós também temos esse acervo tecnológico. Nós temos a máquina de lavar, nós temos micro-ondas, nós temos os aparelhos televisivos, nós temos os interfones, enfim. Isso tudo, ao mesmo tempo, neste momento, gera um conflito. E esse conflito é esse impacto de progresso. E nasce e surge um outro conflito que está abundante também em nossa sociedade, que é o conflito de gerações. Porque no momento que nós nos vimos dentro de nossas casas, no momento em que a Covid avançava, nós estávamos reunidos, os mais velhos com mais moços. E nós tivemos problemas, porque a forma de condução, de comportamento, de escolhas, de pensamento, elas se tornaram conflitantes. Isso tudo está no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. E aí vamos mais adiante um pouquinho. Poxa, então quer dizer que nós vivemos dessa forma, nós estamos nesse ritmo de vivência. E o que nos ocorre? Segundo Joana de Ângeles, ela diz que por conta dessa transição, por conta desse progresso avançando rapidamente tecnológico, por conta dessas dificuldades de conflitos de gerações, mediante a todas essas explorações que nós fizemos e nos manifestamos com certo rigor, surgem 3 doenças. Segundo ela, são as doenças dos 3 Ds. Interessante isso, né? Joana chama de doença dos 3 Ds. Depressão, desesperança e desânimo. Então, esses somos nós, os homens da atualidade. Joana, nós sabemos, ela é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, de Paulo da Lima, daí, próximo de vocês, né? Não tanto de nós, mas próximo de vocês. Ele é o maior humanista encarnado que temos no momento, e ele, então, se debruça na psicografia através da mentora espiritual Joana de Ângeles, e ela traz a série psicológica baseada em Jung, que é o pai da espiritualidade na questão psicológica, e ela, então, nos traz essa informação, que nós, por conta disso tudo que estamos vivendo, nós temos, então, a doença dos 3 Ds, depressão, desesperança e desânimo. Então, vamos passear um pouco nessas doenças. A primeira, a depressão. Todos nós já passamos, ou um dia passaremos por ela. O que vai variar é o grau da sua intensidade. Alguém muito rapidamente, com leveza, e outro com maior profundidade, com maiores estragos, com muitos sentimentos em desalinho, em desencontro.
Então, a depressão, segundo Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela diz o seguinte, que a depressão é a insatisfação do ser em relação a si mesmo. É quando eu não tenho satisfação comigo mesmo. Eu me sinto altamente insignificante. Eu não dou o valor que mereço e o cuidado que mereço ter comigo mesmo. Então, é algo muito íntimo que vai levar à depressão. É um dos 3 Ds, né? A causa, a depressão, eu encontrei aqui um autor espiritual, um autor que chama-se Andrei Solomon. Ele é um estudioso da saúde mental. Ele, como psicólogo e terapeuta familiar, se debruçou durante algum tempo a estudar a depressão, porque a mãe dele possuía depressão. E ele, como psicólogo, um olhar terapêutico, ele tinha um entendimento por conta do conhecimento técnico dele, e ele então chegou à seguinte conclusão sobre a depressão. Ele escreveu no artigo dele, chamando estudioso da saúde mental, André Solomon, ele escreveu: a depressão é a imperfeição no amor, é a degradação do eu, da pessoa, dificultando a sua capacidade de dar e receber afeto. E ele então se debruçou sobre isso. E como é que ele chegou nessa definição desse conceito? Ele chegou através desse conceito por conta da sua própria mãe. Ele morava com a mãe. E a mãe, altamente depressiva, a vida toda com depressão, ele se criou vendo vários quadros de choros, de gritos, de lágrimas, de surto, de tristeza, de abandono de si mesmo, da mãe, e infelizmente culmina com o suicídio da própria mãe. Então, ele escreve esse livro após a desencarnação da mãe, dizendo sobre isso, que a depressão é a imperfeição do amor. É o amor que é imperfeito. É a degradação do eu, o eu degradado da pessoa. E por isso mesmo, ela tem uma dificuldade enorme, uma capacidade, ela não tem capacidade, ela é incapaz de dar e receber afeto. É como se fosse um ser anômalo, como se fosse alguém anônimo, como se fosse alguém neutro. É muito triste isso. Certamente muitos de nós aqui conhecemos ou sabemos de casos de pessoas que seguem por esse caminho, né? Então, é a imperfeição do amor. Conhece o amor, sabe da importância do amor, sabe que precisa ter amor por si mesmo e também pode dar, mas não consegue nem dar e nem receber afeto, quanto mais o amor na sua maior substância. Então, somos nós, os andantes dessa história. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. Então, aqui nós encontramos... Eu me detive mais sobre a depressão, porque a depressão é uma situação que é conhecida por muitos de nós. Eu fui buscar em Carl Gustav Jung. Eu fui saber dele o que ele diria sobre a nossa geração, o que ele diria sobre o nosso tempo. E ele diz o seguinte: o homem não pode suportar uma vida sem significados. Nós temos que ter um sentido e um significado. Por que você está aqui? Para que você está aqui? O que é que você busca? O que é que você pretende? Onde é que você deseja chegar? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua característica como ser humano? Como você se define? E então, a partir disso, tendo um significado, nós buscamos um sentido e um significado, um sentido da nossa vida. Aí nós temos a capacidade de suportar tudo que vivemos nesse mundo de agitação, de transição, de volúpia, de imperfeições, onde nós somos os agentes que transitamos, que nos movimentamos, que agitamos essa energia, essa onda, que muitas vezes caímos por depressão, que é a imperfeição do amor, que nos refestelamos nessa agonia, levando muito tempo dentro desse mergulho interior, sem ter forças de sair. E nesse momento é importante a ajuda terapêutica e a ajuda espiritual. Vai precisar, para poder reanimar essa alma que está doente. E por isso mesmo, eu gosto muito de Jung quando ele fala sobre isso, que o homem não pode suportar uma vida sem significados. Imagine essa vida toda que nós estamos tendo, nós levamos, nós construímos até aqui, se não tivesse um sentido e significado. Qual é o sentido da sua vida? O que ela significa para você? Em prol do que você vive? Nós temos que ter, porque nós temos a facilidade de nos embaraçarmos em situações difíceis.
e por isso mesmo precisamos de ajuda. E aí o que acontece conosco? Hoje nós temos 3 doenças que assolam a nossa humanidade. A primeira é o AVC, é o acidente vascular cerebral. A segunda são os distúrbios cardíacos. E a terceira são os problemas do fígado. Nós encontramos essa informação no livro Missionários da Luz, de André Luiz, por Chico Xavier, nos capítulos 7 e 19. Então, veja só, o AVC. Nós entramos pela depressão e a depressão pode levar a algumas doenças. Ou nós não entramos pela depressão, mas caímos nessas doenças pela falta de conexão com o alto, pelos distúrbios que vivemos, nas famílias onde estamos, no meio que nos exige tantas coisas. E aí, então, nós vamos fazer um parênteses. Eu lia outro dia um terapeuta e ele descrevia a nossa geração. Ele dizia que a nossa geração, nós que temos 60 a mais, a nossa geração começou com os nossos bisavós. Então, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais e nós. Nós somos a geração de ferro. Nós somos aquela geração que suporta cargas pesadas de trabalho, horas imensas de trabalho, que nós nos viramos com dificuldade, que nós conseguimos superar necessidades, porque nós temos uma força, como se fosse uma força de ferro. E essa geração está se extinguindo com a nossa morte. 60 a mais, que estão desaparecendo, que estão partindo, eles estão encerrando essa geração de ferro. E a seguir vai vir uma geração que já são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, que é a geração da sensibilidade. Enquanto nós levarmos muitas horas, muita carga de trabalho, muitos compromissos, muita responsabilidade, levando tudo isso com muita evidência, todos nós nos dispondo a viver e a vivenciar essa situação. Quantos de nós passamos horas e horas trabalhando, e em trabalho que vai remunerar a nossa família, e ainda vamos para a sociedade espírita no final da noite, trabalhar na sociedade espírita. Então, quando chegamos em casa, tem alguns compromissos que nos batem à porta, que nos fazem chegar até a pia, a máquina de lavar, até os animaizinhos, e ainda só depois disso é que teremos um tempo. Teremos um tempo? Não, criamos um tempo. Então, essa geração de ferro que somos nós, né? E o que é que essa geração apresenta na sua emoção? Apresenta alguns desarranjos, e esses desarranjos são justamente essas doenças, o AVC, os distúrbios cardíacos e os problemas de fígado. O que é o AVC, segundo os missionários da luz na visão espiritual? São os próprios pensamentos em conflito. É um movimento grande, é um volume grande de pensamentos que ficam conflituosos. Eles se movimentam em velocidade alta dentro do nosso ser, e nós conflitamos, e isso arrebenta todo o nosso sistema vascular. E os distúrbios cardíacos, de acordo com André Luiz, os missionários da luz, é a desarmonia mental. Tudo é desarranjado, com desarmonia, não tem uma situação de crescimento, de evolução, é desarmônico. Imagine se nós estivéssemos ouvindo nesse momento alguns indivíduos tocando instrumentos e cada um tocando de um jeito, sem sincronia. É mais ou menos assim a desarmonia mental. E os problemas do fígado são a incapacidade de amar a si mesmo, são conflitos consigo mesmo. Aí arrebenta no fígado, nas gorduras que vão se acumulando, que não é só pela alimentação, mas também pelos eventos das emoções desencontradas. Então, esses somos nós, com tudo isso que nós estamos vendo agora. E eu trago também uma frase de André Luiz, que ele diz assim, ó: as grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. E nós vivemos, na atualidade, de grandes emoções. Nós estamos, outro dia, levando um ritmo de vida e, de repente, nós nos damos conta com o noticiário falando sobre Israel e Palestina. Nós estamos seguindo a nossa vida, cumprindo com todos os nossos compromissos, os compromissos profissionais, acadêmicos, familiares, e, de repente, nós nos deparamos com uma enxurrada no estado do Rio Grande do Sul, que desapareceu 3 cidades, deixando 25 mil pessoas sem habitação, alguns mortos e alguns desaparecidos. Nós estamos seguindo e, de repente, alguém do nosso lar tem uma problemática que explode feito uma bomba dentro da nossa casa. Então, as grandes emoções, elas podem nos curar
elas podem aniquilar o nosso corpo. E no Missionários da Luz, André Luiz teve a oportunidade de visitar algumas alas. E ele observou que haviam doentes de todas as espécies. Existiam enfermos de todas as espécies. E os enfermos não eram tratados no corpo perispirídico. Eles eram tratados pela alma. Eles eram tratados com medicamento que chama-se Evangelho. E eles eram acompanhados e amados pelo médico chamado Jesus. Uma medicina totalmente diferente da medicina tradicional, materialista que nós conhecemos. Então, a gente tem que ter em mente isso, que as emoções, elas podem nos curar, ou elas podem nos aniquilar. Então, a gente agora vai pensar, nós vivemos no meio de toda essa sociedade, essa é a condição, o quadro que se faz da nossa vivência atual, é essa a condição que nos encontramos no momento, todos nós que estamos imbuídos nesse momento, no planeta Terra, vivenciando essa experiência de transição. Então, agora entra a pergunta, é permitido repreender o outro? Será que é permitido? Porque se todos nós estamos nessa condição, aí nós vamos lembrar de Sócrates. Certa vez Sócrates foi procurado por um dos seus seguidores, e ele tinha algo para contar sobre um outro companheiro que também seguia Sócrates. Ele estava afoito para dizer alguma coisa. Sócrates, que usava da maiêutica, respondia perguntando, fazia uma nova pergunta em cima de uma pergunta. Ele, observando que o homem estava alvoroçado para lhe dizer qualquer coisa, ele fez 3 perguntas. Primeiro ele perguntou o seguinte, você conhece as 3 peneiras? E o homem disse, peneiras? Eu, Sócrates, eu conheço peneiras? Não, eu não conheço peneiras. Quais são as 3 peneiras? Ele disse, a primeira é a verdade. O que você vai me dizer é a verdade? Você tem certeza que se trata de uma verdade? A segunda peneira, o que você vai dizer, tem bondade nas suas palavras para me contar essa verdade? E a terceira peneira é a peneira da utilidade. É útil o que você vai me dizer? O rapaz, ficando cabisbaixo, afastou-se, pediu desculpa e desapareceu. E ficamos nós com a lição das 3 peneiras. O que você vai dizer é verdade? Tem certeza? Tem bondade nas suas palavras na hora de me contar essa verdade? Ou tem sarcasmo? Qual é a utilidade de eu saber disso que você quer contar? O que vai modificar em mim, na minha evolução? Então, a sugestão de Sócrates era usar as 3 peneiras. E aí nós vamos nos reportar ao Evangelho. Quais são as sugestões do Evangelho, dentro desse capítulo, que nos sugere uma vida melhor? O Evangelho, tirando aqui algumas frases, a gente aprendeu o seguinte, nesse capítulo, que a gente só deve repreender alguém se tiver, no caso, um fim útil. Tem utilidade realmente no que eu vou repreender? Porque se nós estamos todos cogitando, todos vivendo essas mesmas apreensões, estamos todos nesse mar de agitação, estamos todos vivendo essas destemperanças, substanciando toda a nossa vida em prol desses desencontros, então tem utilidade realmente em repreender o outro? Será que vale a pena? Não repreender simplesmente pelo prazer de denegrir, porque eu possa querer repreender com altivez, com orgulho, com vaidade, com arrogância, com prepotência, com ranço, com mau humor. Então, são 2 tolos juntos. Um que cometeu um erro e outro que está cometendo no momento. Então, tentar minimizar seria melhor. E o que é mais bonito do Evangelho nessa lição é a seguinte interpretação. O que vale é a intenção. Qual é a sua intenção quando você fala alguma coisa sobre alguém? Busque lá na sua intimidade. Você quer ser superior? Você quer aniquilar aquele ser? Você quer que ele seja descoberto publicamente? Você quer se vingar? Tudo vai depender do que se passa na nossa alma. Qual é realmente a intenção disso que nós vamos dizer? E quando as imperfeições prejudicam unicamente a pessoa que está cometendo um erro, a única responsável por esse efeito será ela com ela mesma, entre ela e Deus. Quando eu digo assim, poxa, né, fulano está cometendo um erro terrível, mas está prejudicando só a si mesmo. Vou ilustrar. Nós temos uma pessoa amiga, próxima, que ela é casada já há bastante tempo, com seu companheiro, com seu esposo,
Mas esse homem usa os recursos do álcool. Então, quem é o maior prejudicado? Ele próprio. Porque ele adoece com facilidade, ele entra em perturbação mental, porque ele perde o controle de si mesmo através do álcool. Ele encharca o cérebro, causando prejuízo para a sua saúde, problemas de fígado, tem um abdômen bastante distendido. Então, faz para si mesmo. O acerto será entre ele e Deus. Não existe como definir ou determinar um fim para isso se ele mesmo não quiser, porque nós só vamos sair de determinada situação se nós quisermos. É claro que o amparo ajuda muito. Uma equipe terapêutica, medicamentosa, um apoio espiritual ajuda muito, mas quem tem que querer é o indivíduo. É por isso que determinadas pessoas, quando elas se apresentam alcoolizadas, seja no atendimento fraterno, seja na porta de uma casa pedindo alimentos, eles são atendidos só naquilo que eles querem, porque é impossível manter um diálogo com alguém que está alcoolizado. É preciso que esteja lúcido, para que quando lúcido possa refletir sobre o que está fazendo e pensar sobre si mesmo. Então, a responsabilidade sempre dos atropelos será nossa conosco mesmo. Nós é que seremos os maiores atingidos, é entre nós e Deus. Agora tem o seguinte que o Evangelho diz, que quando gera um prejuízo, algo de ruim que alguém esteja fazendo, quando gera um prejuízo a um grupo ou a muitas pessoas, é melhor que esse indivíduo seja desmascarado, a fim de que muitos não caiam enganados ou caiam como vítimas emaranhados nessas teias. Então veja como é o Evangelho. O Evangelho ele é lúcido, né? É o bom senso. Tem que ter um fim útil. O Evangelho nos proporciona essa possibilidade. Pense bem. Você vai repreender o outro, mas tem um fim útil para isso? Não repreender denegrindo, humilhando. Não. Cuidado com a intenção que você está usando nesse momento, porque a intenção será levada em conta por Deus. E as imperfeições que prejudicam o indivíduo, que prejudicam só a ele, será um acúmulo de responsabilidade dele consigo mesmo. É claro que vai alastrar algo no lar. Outros sentirão afetação, mas a responsabilidade maior é do próprio indivíduo. E quando nós soubermos de algo que acontece, que gerou um prejuízo para muitos foram prejudicados com um determinado fato, esse indivíduo precisa realmente ser desmascarado. Ele precisa, porque senão outros tantos vão ser enganados por ele e vão cair feito vítimas. O Evangelho é totalmente lúcido. E essa resposta dada pelos Espíritos, que é através de São Luís, que é de França, ele traz uma... Só um minutinho, deixa eu verificar se é São Luís mesmo. Deixa eu olhar aqui meu Evangelho, se eu não estou dizendo coisa errada. É São Luís, Paris, 1860. Essa lição trazida por São Luís é muito lúcida, porque ela não é rigorosa apenas de um lado. Ela é equalizada na necessidade da sua expressão. Então, nós podemos nos manifestar dessa forma. Nós podemos auxiliar, nós podemos minimizar, ou, em último caso, havendo prejuízo para muitos, nós podemos desmascarar. Lá no capítulo 10, nos Bem-aventurados os Misericordiosos, que é o capítulo que nós estamos estudando, no item 9 e 10, que são anteriores aos itens de hoje, fala sobre o argueiro e a trave no olho. É uma lição que diz assim o seguinte: ei, você que vai falar, ei, você que vai se colocar, pense bem, você está com uma expressão muito firme na sua defesa, mas será que é assim mesmo? Porque num tem um argueiro no olho, o outro tem uma trave. Então veja bem, Jesus nos coloca nessa seguinte posição: observe você, se o que você leva em sua visão não é muito pior, o fato que você pratica não é muito pior, se o que você faz às escondidas não vem causar prejuízo. Pense sobre você. Qual é a condição que eu estou em relação ao outro? Então, essa lição que você já deve ter estudado, né? Ela é complementar. E como nós estamos vivendo esse momento tão turbulento, né? De tantas ansiedades, de tantas buscas, e nós temos ouvido muito a palavra saúde mental, porque essa geração vai trazer essa problemática. A geração de ferro sai, que é uma geração que suporta trabalho, suporta necessidade,
suporta horas enormes de trabalho, cargas enormes, se divide em várias funções. Essa geração está se extinguindo e está chegando essa nova, que é a sensibilidade. Então, nós passamos a ouvir desses jovens uma linguagem que a gente nunca pensou em ouvir, que é a saúde mental. Porque nós somos esse indivíduo que nós relatamos acima, a seguir, né? Então, e agora? Como é que está a minha saúde mental? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A doutrina espírita, ela é tão linda, que eu encontrei um conteúdo de regras de saúde física e mental. Chico Xavier mandou à Terra alguns itens para que nós nos mantivemos, nós nos sustentemos nessas regras para tentar viver uma vida de mais equilíbrio. E o primeiro item, ele diz assim, ó, guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. A primeira regra é guarda a paz. O que você não pode resolver, o que não está no seu alcance, está no alcance de Deus. Aqueles lugares que você não pode penetrar para mudar situações que você gostaria de mudar, é Deus que está presente. Aquela condição que parece insustentável, é Deus o Pai, que vai nos favorecer, através da espiritualidade maior, acesso a uma mudança de padrão. Então, os patrimônios da vida pertencem a Deus. Aguarda o teu coração em paz. Guarda totalmente em paz teu coração. E como é que eu guardo meu coração em paz? Quando eu cumpro com as minhas obrigações. Aí eu tenho esse favorecimento ao meu dever, ao meu favor. Porque dever cumprido traz paz à consciência. O segundo item que Chico nos envia. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Ele inicia dizendo que é para guardar a paz. Ei, guarda a paz. O que é a paz? É o dever cumprido. Né? E todas as situações, todas as coisas são patrimônio de Deus. E o 2, se apoie rigorosamente no seu dever cumprido. O que é que lhe cabe fazer que você não faz? O que você precisa modificar que você não modifica? Por quantas vezes você vai levantar entraves em si mesmo, criando situações sugestivas para mudar alguma coisa, sendo que você é a única pessoa que poderia fazer isso? Então, apoie-se rigorosamente no dever cumprido. O que lhe cabe, faça, cumpra da melhor forma possível. Porque isso vai lhe trazer equilíbrio físico e mental, resultando em harmonia espiritual. Quando nós estivermos em alguma problemática difícil, um problema que toma o nosso pensamento, a nossa saúde, André Luiz diz lá nos Missionários da Luz, se desdobre num trabalho a mais. Não trabalho remunerado. Vá procurar o que fazer voluntariamente. Porque nesse momento que você está se dedicando a ajudar alguém, ou alguns, ou alguma situação, as entidades espirituais responsáveis por você, que se aproximam, olham com simpatia, porque veem a sua dor. Observam o seu pensamento doloroso, veem o seu corpo cansado pela situação difícil que vem passando, e ainda assim você está imprimindo esforço para poder superar aquilo que vive, ajudando mais alguém. Só por essa situação nós vamos angariar assistência espiritual, e quando nós nos dermos por conta, aquela situação passou, e a gente diz, puxa, veio com tanta força, trouxe tanta dificuldade, mas agora que passou, eu nem senti quando passou. Então, a situação é essa, apoie-se rigorosamente no dever cumprido. Procure o que fazer, se doe mais, primeiramente nos próximos mais próximos, junto ao lar, junto aos familiares, junto aos amigos mais próximos, seguindo pela instituição da qual nós nos encontramos envolvidos, ou por anônimos que venhamos encontrar pela estrada. Porque isso vai dizer assim, ó, ai, que alívio, eu me senti tão bem, eu estava tão mal, eu estava me sentindo tão para baixo, e eu fiz uma coisinha, e aquela coisinha me fez um bem tão grande, é justamente o dever cumprido que traz paz à consciência. O terceiro momento que Chico traz é cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Cultive o hábito da oração. Hábito. O hábito de escovar os dentes, o hábito de caminhar, o hábito de almoçar e jantar. Crie como um hábito. Você não pode viver um dia sem uma conexão, sem uma oração, sem uma prece com o alto. E essa prece vai ser uma defesa para o seu corpo, para a sua alma, ajudando na sua saúde física e mental. A prece. Eu lembro que
naquela época da Covid, que nós estávamos todos em casa, nós éramos muito solicitados online para fazer palestras. E eu fiz uma palestra sobre a importância da oração. E foi passada na casa que eu trabalho, e mais algumas outras casas próximas, assim, um dia uma pessoa me telefona e me diz assim, eu ouvi sua palestra lá em Natal. Natal? Foi tão longe assim, a live foi dentro de um hospital de campanha. Aqueles hospitais de campanha da Covid. Veja que coisa impressionante, né? Que coisa interessante. Meu Deus, Jesus, eu agradeci tanto por isso. Eu fui útil. Eu consegui levar um pouquinho do nada, do muito pouco que eu sei, do nada que eu mereço, mas foi longe, porque nós temos que ter o conhecimento do que a oração faz em nossas vidas, a mudança que ela produz. Nós nos encontramos envolvidos pela oração, nós atraímos entidades espirituais que vêm em nosso socorro, que nos ajudam, que nos sustentam, que nos amparam. São os nossos reais responsáveis espirituais, que nos amam, que nos inspiram para as melhores escolhas. E nesse momento que nós optamos por essa conexão, nós somos muitas vezes blindados de coisa pior. Possa ser que nós estejamos vivendo algo difícil, mas aquilo ainda poderia ter sido muito pior se nós não tivéssemos a conexão com o alto. Se nós tivéssemos a deriva de qualquer espírito, sem ligação com Deus, com Jesus, com Francisco, enfim. Então, a prece é luz na defesa do corpo e da alma, diz Chico, reproduzindo saúde física e mental. Já vimos 3 regrinhas. Vamos continuar com Chico. A 4ª regra. Ocupe o seu tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nos momentos da hora vazia. Aqui está dizendo o seguinte, ocupe seu tempo com coisa boa, proveitoso, mas também descansa. Nós precisamos repousar o corpo, a mente. Nós precisamos do repouso, ele é imprescindível. Mas cuidado com esse repouso, para ele não ser muito longo, e aí as entidades perniciosas se aproveitarem daquele repouso que não termina nunca, para nos influenciarem negativamente. Então eles ocupam seu tempo de forma disponível, te dedica a algum trabalho, algo que seja proveitoso, enriquece. Certa vez eu estava lendo a revista Espírita, porque eu estava preparando uma aula para um grupo, e aí eu encontrei uma coisa muito interessante que vale a pena reproduzir. Na revista Espírita, como nós estamos estudando Netuno, Marte, pelas informações que encontram registradas na revista Espírita, eu encontrei uma informação desses seres que são altos, né? São seres superiores a nós. Estão em escala maior, não são puros ainda, puros só Jesus que nós temos conhecimento. Não são puros, mas são de alto escalão. E aí alguém, num questionamento, fez uma pergunta, será que os seres superiores não param nunca, não descansam nunca? E a resposta veio no texto dizendo que esses seres espirituais que trabalham incessantemente, porque só encontram preenchimento e aproximação com Deus através da utilidade que dá às horas de sua vida em espírito, vez ou outra, eles param e deslumbram o céu para observar as estrelas. Esse é o descanso deles. Nós sabemos que o Pai trabalha até hoje, até agora, nesse momento. Nosso Pai, Deus, ele trabalha até agora, sem parar incessantemente nesse momento. Quanto mais evoluído o indivíduo é, mais ele tem o que fazer, mais ele procura. Mas na nossa condição atual, o descanso é imprescindível, porque nós temos que repousar essa maquinaria para que ela tenha a força de dar prosseguimento em novas e renovadas e repetitivas atividades. Então, nós precisamos do sono do corpo físico, nós precisamos de uma semana de férias, 15 dias de férias, sem ter contato direto com o relógio, com compromissos, enfim. Nós precisamos, mentalmente, é importante as férias também. Tirar lá uma semaninha, dá uma olhada com mais cuidado no mar, a gente que é bem pertinho do mar, estamos em cima do mar, dá uma olhadinha nas plantas, nas flores, nas aves, observa com mais cuidado aqueles que moram com você, na conversação salutar, na beleza dos rostos, no carinho, com mais calma. Aproveite esse momento enquanto refaz a organização fisiológica, que faz essa limpeza mental, que dá uma parada, que toma um ar, quando volta, volta com mais vigor. Então é preciso esse descanso. E cuidado com a hora vazia, não descanse demais, porque senão pode ser prejudicial. A 5ª sugestão de Chico é estude sempre.
sempre. Estude sempre. Por quê? Porque a renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Olha como isso vai longe. Quanto mais nós estudamos, mais nós temos renovação de ideias. Eu adquiro palavras renovadas ao meu vocabulário, eu contextualizo situações que eu não havia pensado, eu vejo e vislumbro de outra forma. Eu consigo estar mais aberto à aceitação de coisas que eu não aceitava. Então é super importante, estude sempre, porque cada vez que você está estudando, você está favorecendo a renovação das células orgânicas do teu corpinho. Olha que coisa linda, que maravilha, não é? O sexto, evite a cólera. Por quê? Porque a cólera leva ao AVC, leva aos distúrbios cardíacos e leva aos distúrbios do fígado. Então, cuidado com a cólera. Nós sabemos que o AVC, ele é produzido através de uma raiva. Alguém que teve uma raiva tão grande, teve um momento tão alto, que potencializou tudo isso, que o corpo disse, é guerra, agora é guerra, vamos matar o corpo. E aí o indivíduo passa por uma situação neurológica dificílima, que é o AVC. Nós temos um familiar ainda com 2 anos nessa situação. Essa familiar nossa muito querida, muito respeitada por nós, mas muito braba. Ela estava fazendo um pedido para a organização que ela trabalha, no celular dela, que não estava funcionando, ela estava perdendo a rede, e aí não conseguia concluir o pedido que ela precisava lançar, porque o atendimento daquele pedido ia começar no dia seguinte, isso falando profissionalmente. Ela não conseguiu, perdeu o prazo, e ela ficou virada numa onça, ficou super braba. O que aconteceu? Isso foi em torno de meio-dia. Lá por 2 horas da tarde, 3h30, ela teve uma dor de cabeça muito forte, depois ela teve um vômito. No final da tarde, ela teve o quê? Um AVC. Então, quando se fala em AVC, a gente já sabe que é a doença da raiva. É alguém que teve uma raiva tão grande, tão grande, tão grande, e aquilo fez uma desorganização, porque o corpo lutou contra o próprio corpo, destruindo a organização que é perfeita. Nós fazemos isso conosco mesmo. Então, evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. É ficar igual a um bicho. Se nós pudéssemos ser filmados na hora de uma cólera, aqueles que têm cólera iam dizer, nossa, parece um bicho, parece um monstro, de tão transtornado, de tão modificado que fica. O item 7 agora. Fuja à maledicência. Olha o nosso tema de hoje. É possível repreender alguém? A maledicência entra por esse viés. Então, fuja à maledicência. Sabe por quê? Porque o lodo agitado atinge a quem o revolve. Quem mexe em algo que é mal cheiroso, lodoso, vai ficar afetado por aquilo, vai ser atingido por aquilo também. Então, se você mergulha na maledicência, você está mexendo esse lodo todo. Você está ficando lameado. Você não quer isso para você, mas você está ficando com o resultado do seu movimento. 8. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Quando eu li isso aqui, eu achei até graça. Sempre que possível, né? Puxa o ar. Ai, que maravilha. Toma um banho diário. Ele mandou um recado aqui para aqueles que não gostam de banho, nem que seja ligeiro, bem rapidinho, mas toma um banho diariamente. Toma um banho diário. Porque o banho, ele não tem só a qualidade da limpeza, é o contato com a água. Né? Nós temos um percentual muito alto de água em nosso ser. Nós vivemos, né, dentro do útero de nossas mães, mergulhados numa bolsa d'água. Então, assim, a água, nós podemos ficar apenas 3 dias sem ela. Podemos ficar 3 meses sem comer. Então, a água é super importante. Então, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que seja ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é a simples obrigação. Sobre a limpeza, nós sabemos que as entidades espirituais perniciosas, elas gostam da sujeira, elas gostam da confusão, elas gostam do palavrão, elas gostam desses ambientes. Ambientes sujos proporcionam o que eles precisam para sobreviver e manter a experiência de animismo, de espírito, como se fosse encarnado, junto àqueles que eles estão. Eles
gostam daquilo, aquilo lhes faz bem. Então, a limpeza é algo importante. Eu acredito que nunca ninguém viu uma casa espírita suja. A gente só vê casas espíritas limpas, né? Não é assim que a gente faz? Tem maior cuidado por conta das emanações espirituais, que elas podem estar proliferando, atraindo entidades que nós não gostaríamos que tivesse no nosso lar, porque elas vêm se abastecer daquilo que nós estamos favorecendo. A louça suja, o pátio cheio de entulhos, um canto cheio de coisas paradas, os guarda-roupas entulhados de coisas que nunca são mexidas, montoeiras de caixas. Cuidado com isso. Tem entidades que amam esse ambiente e eles então se revigoram nessa substância e atrapalham a nossa vida. Então, a higiene é importantíssimo. Item 9. Coma pouco. Para ter saúde física e mental. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Os essênios, que chegaram, que tem registros essênios da chegada deles, nas instâncias de Roma, eles apareceram antes do Cristo. Depois veio o Cristo. E os essênios, eles eram conhecidos pelo trabalho que eles faziam nas aldeias. Eles se reuniam em aldeias e as aldeias deles não tinham portas. Os celeiros não tinham trancas. As famílias, o máximo que tinha era algo que lembrasse alguma porta, algum tecido, alguma coisa assim, porque não havia necessidade de estar trancados, porque eles se viam como uma comunidade essênica de irmãos em fraternidade. E todas as sementes que eram reunidas, da soja, do milho, elas eram colocadas num ambiente acessível a todos. E eles usavam branco. E antes de comer, eles agradeciam a substância divina que eles iriam se alimentar. E eles só se alimentavam do que cabia no centro da palma da mão. Era a medida do prato. Não se comia nem mais, nem menos do que isso. Fazendo as refeições nos horários que eram pertinentes à cultura deles. Mas comiam unicamente o que cabe na palma da mão, no centro da palma da mão. E hoje a gente vê os nutricionistas, que são os modernos, ensinarem a mesma coisa. Quando for preparar seu almoço, seu jantar, coma o que você imagina que vai caber no centro de sua mão. Porque comer imprudentemente também vai levar o indivíduo a um grande sofrimento. Vai levar a um grande distúrbio. Então, veja, isso tudo faz parte da saúde física e mental. E a décima regrinha que Chico nos dá, isso tudo, gente, consta do livro Aulas da Vida, de André Luiz por Francisco Cândido Xavier. E a última regrinha é: use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então aqui está dizendo o seguinte: a 10ª regra: tenha paciência. Paciente, seja paciente. Oferece o perdão infatigavelmente, todas as vezes, quantas vezes forem possíveis. Oferece o perdão, porque nós somos tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, diz o texto. A bondade divina nos olha caridosamente, milhões de vezes. E se a gente ainda se conserva o coração nessa rudeza, é como se nós fôssemos um vinagre que é intolerante, que é ácido. E nesse momento, então, nós estamos provocando a nossa própria morte na inutilidade, que é justamente o que a gente não quer. Então, eis aí as regrinhas para saber mudar, as regras de saúde física e saúde mental, que são nos oferecidas por Chico Xavier para viver na vida atual, pensando quem somos nós, o que precisamos, a fim de que não venhamos nos alvorotar a repreender os outros. Nós precisamos conhecer a nossa condição. E Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela diz o seguinte: o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. Atravessa diferentes fases que lhe permitem a manutenção psicológica. Sabe o que ela está dizendo aqui? Nós, humanos, encarnados, nós temos uma possibilidade de investir muito na nossa vida. E a nossa travessia vai ser de fases diferentes. Nós vamos ter fases diferentes, não só na idade cronológica, não só na parte fisiológica, mas mental e espiritual também. Então, nós temos condições de fazer a manutenção psicológica de nós mesmos. Quando nós escolhemos um padrão mais equalizado
E para isso, nós inclusive encontramos, né, as 10 regrinhas de Chico Xavier para melhor viver com saúde física e saúde mental. Joana de Ângeles, né, que traz o ser consciente, olha o nome dessa obra, o ser consciente. Você sabe quem você é, você já fez o autoconhecimento, você sabe quais são as suas falhas, você já é capaz de escrever sobre os seus erros, você também sabe lembrar das virtudes que você já conquistou, você se conhece, como é que você reage ou age numa situação de conflito? Como é que você se apresenta numa situação de pressão? Como é que você se coloca junto a pessoas que, digamos, sejam menores, inferiores, culturalmente, ou qualquer outra expressão que não me ocorre agora no momento, como é que você coloca sobre os inferiores? Nós temos que fazer o autoconhecimento, como disse Santo Agostinho. Quem eu sou de verdade, tirando o verniz social, para nós vermos realmente quem nós somos. Se nós tivermos um problema e formos procurar o atendimento fraterno, o atendente fraterno, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, o psiquiatra, todos eles, o atendente fraterno também, todos eles vão levar ao mesmo momento, fazer autoconhecimento. Nós temos que saber quem somos, porque nós não nos observamos. Nós temos que descobrir o que fazemos, como somos, como nos apresentamos, para que venhamos a fazer as mudanças que são necessárias. Aí no atendimento fraterno, quando o indivíduo ele é treinado para tal, ele vai induzir você a isso. Vai lhe largar uma pequena frase para você pensar sobre você nessa situação. Vai levar você a pensar como você reagiu ou agiu, porque o ideal é agir e não reagir. Porque quando eu reajo com violência. E quando eu ajo com inteligência. Eu ajo com equilíbrio das emoções. E aí vem Joana com o ser consciente, dizendo isso, que nós temos o mais alto e nobre investimento da vida, que atravessamos diferentes fases e que tudo isso pode ser equalizado com uma forma muito tranquila, a fim de tirarmos os resultados melhores das experiências que estamos vivendo. Tem um livro que todos nós conhecemos, ele chama-se aqui, Vinha de Luz, aliás, Fonte Viva. Fonte Viva, no capítulo 109, fala a exemplo do Cristo. Eu vou tirar aqui algumas colocações. Aí diz assim, Jesus, ele não ignorava que entre os homens existia muito problema. Então, ele não se impressionou negativamente com as falhas. Ele sabia que das usuras de Zaqueu, lembra o Zaqueu? Aquele que extorcia nos impostos, que estava em cima de um sicômoro, que queria conhecer Jesus, ele sabia das imperfeições, ele sabia da usura que Zaqueu praticava, mas, contudo, ele não parou na suvinice de Zaqueu, ele via um homem muito melhor depois. Ele conhecia Maria Madalena, ele sabia que ela tinha mau gênio, que ela era mal acompanhada, mas ele renovou o amor de Maria Madalena. Ele reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas mesmo assim ele deu grandes lições, deu concepções de grandeza, para que ele pudesse entender a solicitude divina. Ele identificou em Simão Pedro, que era duro, feito rocha, né? Feito pedra, né? Aquela rudeza toda, aquela fortaleza toda. Mesmo assim, Jesus favoreceu o sustentáculo do cristianismo nas mãos dele, nas mãos de Pedro. E tem mais um pedacinho. Sem dúvidas, Tomé que queria desmascará-lo, né? Ele conhecia os hábitos de Judas também, que era muito próximo de Tomé, e mesmo assim ele ensinou-lhes, ele incentivou o culto à afeição. Então, essa lição vai discorrendo, eu não estou lendo, eu estou apenas retirando algumas pontuações. Vai discorrendo sobre Jesus, que Jesus sabia perfeitamente os erros de cada um, ele não estava iludido. Ele sabia o que cada um era e como era. Inclusive, tem uma série, são 4 livros de Augusto Cury, que ele fala sobre as personalidades que estiveram junto a Jesus. E ele discorre sobre as personalidades dos apóstolos. Um pior que o outro, se fôssemos olhar o lado negativo, mas todos propensos ao bem. Então, Jesus não viu o momento, ele viu o a seguir. E por isso mesmo,
Ele disse que existe em nós, né? Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades. O nosso presente é recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então ele sabe bem direitinho quem nós somos, o que nós fazemos, mas mesmo assim, generosamente, ele ainda nos estende as mãos, nos favorecendo a algo muito maior e a algo muito melhor. E para encerrar, para dar tempo das perguntas, eu cito aqui uma passagem de Mateus também, outra passagem de Mateus, no capítulo 11, nas perícopes 28 a 30, que diz assim: bem conhecido nosso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita paz, muito amor, muita luz. Eu devolvo a palavra ao dirigente da noite. Obrigado, minha irmã. Que Deus continue nos auxiliando através da espiritualidade, sempre que fizermos por merecer ter nestas noites, não só de terça-feira, mas nos dias, durante o dia, a noite, em todos os momentos da nossa existência, em especial enquanto aqui estivermos neste planeta, vivendo as nossas experiências necessárias para a nossa evolução, trazer para nós essas mensagens maravilhosas que nos faz refletir no sentido de nos autoconhecer e de nos equilibrarmos para dar os nossos passos adiante com conhecimento de causa. É maravilhoso quando a gente tem a oportunidade como desta noite. E o sentimento que prevalece não tem como ser outro senão o de gratidão a Deus Pai e a irmã que com boa vontade, com dedicação para servir ao Cristo, traz para cada um de nós, ouvintes desta noite, este trecho maravilhoso do Evangelho e que foi se complementando com todas as demais informações que a irmã conseguiu buscar nesses diversos trabalhadores da grande seara do Cristo, complementando assim facilitando o nosso entendimento quanto à questão proposta para a noite de hoje. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, e assim fica para as nossas reflexões, buscando aplicar no nosso dia a dia o conhecimento aqui adquirido, porque de nada, como nos é instruído pela espiritualidade maior, de nada vai nos valer acumular conhecimento, mas transformar naquela ação bendita chamada caridade, auxiliar a tantos quantos de nós possa depender, se esclarecendo quanto aquele belo ensinamento, entre inúmeros ensinamentos de Chico Xavier, quando ele nos deixa claro que a cada um dos nossos irmãos, do qual necessite de nós o auxílio, ele é a chave para a solução da maioria dos nossos problemas. Que não deixemos ser levados pelas sombras, as nossas sombras, quando buscamos observar no outro os seus defeitos, mas de trabalharmos em nós mesmos, para que venhamos a ser, com humildade, com simplicidade, com amor fraterno,
o exemplo que ajudará o outro também a vencer as suas dificuldades e juntos caminharmos para Deus Pai, para que sejamos por Ele abraçados, com a brancura da qual podemos, quando saímos das mãos, e que foi permitido vivenciarmos a cada nova oportunidade de reencarnação, que é o processo de reeducação moral para todos nós, nos colocarmos naquela condição que o Pai espera de cada um de nós. Da minha parte, minha querida irmã, agradeço mais uma vez muito e abro aqui agora a palavra para os nossos irmãos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Conforme diz André Luiz. Então, hoje nós estamos como geração de ferro, aquela geração que suportou muitas dificuldades, improvisou com quase nada, suporta grandes cargas ou de horários de trabalho e ainda se desdobra com maternidade, com paternidade, com vínculos familiares. Essa geração potencializou para que a próxima geração que está chegando traga um conceito diferente daquilo que nós não víamos, daquilo que nós não tínhamos tempo nem para relatar. Hoje nós estamos a geração de ferro. Amanhã, quando reencarnarmos, seremos a geração do sentimento, né? Será a geração da sensibilidade. Nós, da geração de ferro, nós somos assim, obstinados. Nossos objetivos são cumpridos. Nós nos entregamos, e se nós olharmos as histórias dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais e nossas mesmos, quanta luta para a gente alcançar os objetivos que determinamos. Mas uma força muito grande é passada nessa geração, de uma para outra, e nós concluímos, em grande maioria, aquilo que nos propomos. A geração seguinte, ela vem diferente da nossa. Essa geração vai ter uma carga de horário de trabalho menor. Essa geração vai ter a tecnologia favorável. Enquanto nós tínhamos que buscar conhecimento onde não sabíamos nem onde estavam, essa geração está recebendo isso facilmente. Então, essa geração vai trazer modificação de conceitos que estavam embrutecidos em nós. Um dos grandes conceitos embrutecidos em nós é a questão da homofobia. Então, assim, eu conheço uma pessoa que foi dispensado de uma casa porque ele disse boa noite a todos e a todas. Porque ele lembrou a questão do gênero. Então, uma casa que não recebe trabalhadores que não sejam héteros, então afastou aquele trabalhador. E essa geração sensível vai fazer o quê? Essa geração sensível, ela se vê com igualdade. O preconceito vai cair através dessa geração em muitos outros fatores, não só nesse, em muitas outras experiências, mudando a forma para nós de como víamos as coisas. Nós ainda teremos tempo para rever isso, por conta da presença dos jovens com a sensibilidade mais aflorada do que nós. Eles vão trazer mudanças em relação à natureza, ao desperdício, à poluição. Eles também vão trazer novas nomenclaturas, num novo formato, no que se refere à ciência. A ciência vai modificar e vai melhorar, vai ficar ao alcance de muitos. Muitas coisas estão sendo questionadas por essa gestão que está aparecendo. E nós estamos desde já, observando essas mudanças. Crianças que nascem e não querem comer carne de jeito nenhum. Essa geração vem mais sensível. Essa sensibilidade é favorável. Eles serão muito mais questionadores. Eles serão muito mais... eles vão nos instigar muito mais, porque nós vamos ter que falar do que conhecemos, como pensamos, o que defendemos, e eles vão nos mostrar um outro lado. Não é bem assim, não. Eu vou contar aqui, vou abrir um parênteses e vou contar sobre Deci Andoli. Deci Andoli é um médico cirurgião, ele trabalha na região gástrica, e ele esteve no último semestre, que é o Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco, onde traz expositores do Brasil todo, inclusive o próprio Divaldo, já foi várias vezes, agora não mais, não tem condições, e eles, então, são debatedores nesse simpósio. E ele contou que ele tem um filho chamado Felipe, ele tem 3 filhos, mas um filho chama-se Felipe, isso está nas redes sociais. Então, ele convidou o pai dele, o avô do Felipe, para assistir à formatura de ensino médio. Ele estava terminando o 3º ano do ensino médio. Depois dali, iria fazer vestibular. O avô foi
quando eles chegaram lá, que eles se colocaram numa posição até que favorável, porque ficaram bem em frente aos formandos, estava Felipe, o neto, e do lado a Filipa. A Filipa era um colega que durante o ensino médio foi se transformando e se transformou num rapaz. Atrás dele tinha uma jovem, uma moça, com o cabelo todo raspado de um lado e o resto de cabelo que tinha pintado de roxo. Ao lado dela estava um jovenzinho com um chapéu imenso de vaqueiro. Atrás tinha uma outra situação hilária. Então, assim, muito diferente da condição do qual o pai sempre conheceu. Aí o pai, o avô, né, olhou para aquela situação e disse para o filho, meu Deus, acabou o mundo. Não é possível isso tudo, acabou o mundo. Meu Deus, ele é impressionado. Aí o doutor Desciando, ele olhou para o pai, o avô, e disse, papai, o mundo terminou para o senhor. Esse mundo desses conceitos. Agora é tudo diferente. E aí o que aconteceu, que ele deu um sentido a tudo que via, foi o seguinte, porque quando terminou a formatura do ensino médio, os jovens todos diferentes, uma toda de preto, outra de minissaia, outro com cabelo pintado só do lado, raspado na frente, outro de chapelão, outro que mudou o gênero, estavam todos juntos, abraçados, juntos, pulando, comemorando o que eles haviam conquistado. Aí o avô disse, pois é, se fosse na minha época, estavam todos com a mesma roupa e estavam separados em grupinho. E eu agora vejo todos diferentes e todos unidos numa mesma alegria. Então vem sim algo diferente para nós. Novos conceitos estão aí. Nós vamos ser visitados por esses jovens que vão nos fazer pensar coisas diferentes. Na sua casa você vai encontrar um netinho que vai dizer, não quero mais que use plástico, vovô. Compre um material que seja reciclável, que seja de fibra de cana, de fibra de arroz. Plástico não. Então, o lixo não pode ser largado no chão. Eles vão ser pequenos educadores que vão mudar coisas que nós não tínhamos tempo, nós não tivemos oportunidade. Mas nós vamos voltar para a pátria espiritual. E quando reencarnarmos, nós vamos trazer conosco essa força, esse vigor, porque nós vivemos essa geração. Estamos em contato agora e viveremos ainda com a sensibilidade. Seremos nós no futuro, a próxima geração, que vem com essas ideias melhoradas, mais sofisticadas, mais conectadas ao alto. E assim viveremos cada vez mais pelo progresso, buscando a felicidade, renovando em nós o que vem pela frente. Respondi, meu irmão? Obrigada. Respondeu perfeitamente, Lili. Muito grato. Ó, eu vou fazer uma observação. No livro Transição Planetária, de Edivaldo, eu não me lembro do autor espiritual, acho que é... Não era o Plano Pires, não. Deixa eu ver se eu enxergo daqui. Manuel Flamengo de Miranda. No livro Transição Planetária, Manuel Flamengo de Miranda, ele conta sobre essa situação bélica que nós estamos vivendo, aonde existem esses confrontos entre as nações. Isso já estava previsto, mediante o orgulho que carregamos em nós, a prepotência, que é muito alta, os interesses materiais acima dos interesses espirituais. Então, isso já estava sendo cogitado ao nível espiritual, mediante a nossa pequeneza nesse momento. Mas também relata que o Brasil é a pátria do Evangelho. É aqui que nós vamos receber essas nações que elas estão vivendo essas situações de agrura, de grande sofrimento. Vai ser aqui. No futuro, os continentes vão mudar os seus desenhos, vai haver uma mudança climática que vai alterar, segundo a obra, e esses fenômenos vão reproduzir saída de pessoas das suas nacionalidades, avançando para o Brasil. Então, veja só, né? Então, alguma coisa muito boa nos espera para o futuro. Porque se nós estamos vivenciando essa situação que agora é muito difícil, ela se complica dia a dia, mesmo assim tem muitos bolsões do bem, como você bem lembrou agora. O bem é tímido, segundo o livro dos Espíritos. O mal é audacioso. Então, nós temos uma possibilidade de viver dias ainda mais difíceis pela frente. Entretanto, como disse a mensagem que nós trouxemos lá no início, nós temos que confiar que naqueles lugares que nós não podemos chegar, Deus está lá por nós, por todos. E nós podemos fazer a nossa pequena parte, na honradez, primando pela honestidade,
cuidando dos nossos familiares e aqueles que estiverem pelo nosso caminho, fazendo coisas pequenas que estão ao nonosso alcance, dando utilidade aos nossos dias, para que isso seja multiplicado por outros que nos observam. Assim como você contou agora, Léo, que a casa de vocês, né, reproduziu mais trabalho solidário, houve uma união nas mãos, é assim que a gente faz, é com pequenas coisas, e com a presença das crianças junto a nós, porque eles são espíritos recém-reencarnados, eles trazem uma proposta. Não é à toa que tem tantas crianças com autismo nesse momento. Não é à toa que essas crianças estão aqui, muitas tiveram microcefalia, elas vêm para mudar padrões em nós. Nós ainda não estamos entendendo qual é a proposta, mas existe uma proposta de avanço. É por alguma razão que essas crianças estão, porque os autistas são altamente inteligentes. Eles podem viver o mundo interior próprio, mas eles têm aptidões que nós, que, entre aspas, somos normais, em alguns setores não alcançamos, e eles avançam muito mais. Então, existem coisas que estão ainda enfumaçadas, estão inebriadas, mas elas vão estar às claras e nós vamos entender e compreender muito melhor o que nos espera. E como Deus é Pai, Deus é amor, certamente é para o nosso bem, é para a nossa melhoria, é para o nosso crescimento e nossa evolução. E Jesus é nosso mestre, nosso guia, nosso irmão. É por ele, com ele, que nós estamos percorrendo essa existência. E também atribuo a Francisco de Assis, que segundo Divaldo Pereira Franco, será reconhecido como segundo Cristo, porque Francisco de Assis deverá reencarnar na Europa, onde as terras são áridas, onde os altares são de pedra, os corações são de gelo. E ele para lá vai levar a mesma proposta que trouxe na sua primeira encarnação como Francisco de Assis, que é a evangelização planetária. Então ainda vai demorar um pouquinho, mas certamente nós podemos vislumbrar, assim como Cristo fez no Fonte Viva, olhando para Madalena, para Pedro, para Zaqueu, e vendo um futuro muito próspero para eles. Agora ainda nessa situação, mas amanhã muito melhor. Esses somos nós, ainda errando hoje, caindo e levantando, mas amanhã todos nós seremos anjos, como diz a música. Que assim seja. Meus irmãos, chegamos ao final do tempo das nossas atividades desta terça-feira. Peço desculpa aí aos irmãos que gostaria assim ainda de fazer alguma pergunta, mas para nos mantermos fiéis à espiritualidade maior que nos auxilia nas nossas atividades, mantendo assim a regularidade, a disciplina, como nos tem ensinado, eu vou pedir à nossa irmã Lili, se é possível fazer a prece de encerramento, fazer as suas considerações finais e a prece de encerramento. E de antemão eu agradeço a todos que puderam comparecer e as nossas vibrações de amor no final deste trabalho se estenda a todos aqueles que não puderam estar presentes. Enfim, onde exista no globo terreno um irmão nosso, que as nossas vibrações cheguem até esse irmão, como luz divina do nosso Cristo Jesus. Fique à vontade, minha irmã. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a cada parceiro, companheiro que aqui compartilhou as ideias, formatando esse selfie novo para nós todos. Agradeço a espiritualidade que nos sustenta, que nos ampara, que nos anima nas tarefas que temos pela frente. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, que também nos fortalecem, né, na certeza de que precisamos distribuir os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Muito obrigada a todos. Então vamos à nossa prece final. Então, Deus Pai amoroso e bom, Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso irmão maior, Francisco, nosso sol de Assis. Estamos nós aqui tão pequenininhos, reunidos, em nome da Boa Nova, em nome do roteiro seguro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecidos e amparados pela espiritualidade que nos sustenta com sua amorosidade, mesmo mediante a nossa pequeneza. Vamos pedir esse momento em nome da Casa de Estudos, da Sala de Estudos Francisco Cândido Xavier, por todos que fazem essa sala, por cada um que está presente, por aqueles que animam essa ideia com o mesmo pensamento no bem, que se encontram comprometidos, que também possam ser assistidos e amparados. De nossa parte, pedimos em prol dos mais necessitados, dos sofredores, dos desamparados, dos desesperançosos, daqueles que estão tristes, chorando,
especialmente daqueles que não conhecem Jesus, muita ajuda, muito auxílio, muito amparo sobre esses, que são os maiores sofredores. De nossa parte, temos muito a agradecer. Muito obrigada, porque temos muito mais do que merecemos. Muitos gostariam de estar no nosso lugar. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus, nosso irmão, nosso guia, que nos move, nos aciona nesse movimento da multiplicação, de levarmos a essência do Evangelho de acordo com o que é possível de cada um de nós. Que possamos ter sempre essa animação em nossa alma, a fim de ajudarmos aqueles que estiverem pelo nosso caminho. Agradecemos por tudo isso e pedimos, e encerrando, pedindo à espiritualidade maior que nos ajude, que nos auxilie num pensamento de paz sobre aqueles que estão em grande sofrimento. Que Jesus querido, que Francisco, que Deus nosso Pai possa abençoar a nossa noite e a misericórdia possa se estender a todos aqueles que estão em sofrimento. Muita paz, muito amor, muita luz, que assim seja. Que assim seja, minha irmã.